Boa noite, fixando aqui o tema da nossa live e já começando a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos Nazaré, Maria Lúcia, Wilson Martins, todos vocês que estão nos assistindo, Gildete, muito obrigada. E já vamos divulgando aí, passando o aviãozinho para os seus contatos, para que mais pessoas possam participar. Então, como sempre, começando a nossa live com um trechinho do livro que a gente inicia. No capítulo 4 do livro, o texto de abertura diz assim: sempre com muita pressa, impacientes e estressados, o homem e a mulher de hoje discorrem sobre os temas que impulsionam o seu modo desenfreado de viver. A relação do indivíduo com o tempo hoje segue as normas da ditadura da velocidade e do fanatismo pelo trabalho. Porém, a vida é boa demais para ser vivida às pressas. Esse é um estudioso da aceleração na atualidade, José Luiz Teixeira. Então, meus queridos, nós vamos falar um pouco nessa última live de hoje, encerrando o nosso estudo sobre o livro Entre a Pressa e a Pausa, um pouco de aceleração, um pouco mais daquilo que nós já pontuamos em lives anteriores, mas vamos nos deter em algumas coisas importantes que nós ainda não falamos, né? O livro tem realmente vários capítulos e nós não conseguiríamos dar conta de todo ele nessas 3 lives, mas nós estamos fazendo assim um resumo para que a gente possa ter uma ideia geral daquilo que o livro trata. Seja bem-vinda, Glícia, Geilza, Consuelo. Muito obrigada pela presença, pela participação. Então, nós falamos antes, retomando um pouco ontem, nós falamos de 3 idolatrias que o homem e a mulher de hoje enfrentam. Nós falamos da idolatria por mudança contínua, a idolatria por novidade, falamos daquela história de comprar uma roupa hoje e já querer a coleção nova de amanhã. Nós falamos... nessa idolatria da mudança está toda a exterioridade, o gosto por objetos novos e tal. Falamos da idolatria por quantidade, por querer sempre mais e pela valorização de tudo que pode ser calculado. Nós vemos hoje um apego muito grande às coisas que se pode mensurar, às coisas que se pode medir, quantificar, né? A gente sabe que vive num tempo em que as coisas espirituais, as coisas que não são materiais, não são valorizadas, né? Há uma priorização do material e, consequentemente, aquilo que é material se resume nessas idolatrias por quantidade, não é? Por mudança, e a terceira idolatria, que é por velocidade, né? Tudo que é veloz nos atrai muito, né? E essa idolatria por velocidade, veja só, vocês me ouvem bem? Tudo bem com o áudio? Tudo ok? Então, é preciso a gente lembrar que pressa é diferente de velocidade. O apressado, a pressa tem a ver com desorganização e despreparo. Velocidade tem a ver com destreza, com habilidade para fazer algo mais rápido. Então, não é dessa velocidade que nós necessariamente falaremos hoje. De uma velocidade que vem de um hábito de fazer melhor, de uma técnica, de um preparo, né? Quando nós vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, nós queremos que o médico seja rápido, seja veloz, mas não queremos que ele seja apressado, né? Se ele for apressado, vai que ele esquece algum objeto lá dentro da gente, né? Se ele faz alguma coisa errada.
Então nós não gostamos da pressa, porque a pressa tem a ver com desorganização e com despreparo. Não é? Mas a agilidade e a velocidade, nesse sentido, eles são bem-vindos, porque é sinal de uma eficiência. Não é? O que nós vamos nos deter aqui é sobre o apressamento, sobre a pressa que nos faz perder muitas coisas na vida. Da pressa que não nos faz enxergar o presente, inclusive o outro que está próximo de nós, não é? Quantas vezes nós escutamos pessoas dizerem, não vejo meu filho crescer, não tenho tempo, não consigo enxergá-lo, não tenho tempo para o meu casamento. Por quê? Porque está vivendo aquela vida que nós já falamos, dentro de um trem veloz em movimento, aquele que as imagens passam borradas, né? Você mal tem tempo de perceber o que se passa em sua volta. Então, é desse apressamento que nós falaremos hoje, né? Lembrando que nós começamos essa nossa discussão, nossa primeira live, falando dessa rejeição hoje e desse despreparo para viver o tempo livre, não é? Nós falamos que as pessoas, elas vivem uma ansiedade muito grande pelas férias e pelos finais de semana, como se o trabalho fosse um martírio a ser suportado, que irá financiar essas folgas. E quando essas folgas chegam, não se consegue utilizar bem. Então, é dessa pessoa despreparada para usar o tempo livre, que desconhece o ócio, que desconhece aquilo que o ócio pode proporcionar, que nós vamos falar hoje. Dessa realidade que nós enfrentamos, de uma vida alicerçada no fazer, de um sistema educacional que ensina a fazer, que ensina a agir, que prepara para a técnica e não prepara o indivíduo para ser, de uma pessoa despreparada, sujeita a desequilíbrios psíquicos por falta dessa necessária pausa para restaurar a sua mente, para restaurar o seu interior, não é? Então, pessoas que resumem a vida a um estímulo veloz e instantâneo, numa obsessão muito grande pela novidade. É um estilo de vida com pouco espaço para experimentar, para degustar. É aquele comer apressado, é o estilo fast food de viver. Não é? O que é o fast food? É aquele estilo de comer rápido que você come até em pé, muitas vezes, um sanduíche, uma coisa assim. Não há tempo para se debruçar sobre o presente, sobre o que acontece. Não se vive a experiência. Seja bem-vindo, Serginho. Boa noite, Andréa. Então, não se vive essa experiência, né? Então, é uma vida resumida ao circunstancial, não é? E alguns autores dizem assim, que o sujeito de hoje tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, mas nada lhes acontece, porque ele está correndo, né? É uma velocidade que não permite silêncio e nem memória. O que é memória? Para que eu registre, para que eu guarde memórias, eu preciso me deter sobre um fato, sobre um acontecimento, eu preciso registrá-lo. E esse registro exige tempo. Então, o estilo apressado de viver, ele desconsidera, ele não permite esse fazer memória, esse fazer memória da vida, esse narrar a própria história, esse registro tão necessário ao viver, não é? Então, nós vivemos uma espécie de submissão a essas práticas controladoras que a atualidade de diferentes direções nos vem estímulos e nos levam a viver dessa forma, né? Imersos
numa cultura da aceleração e da pressa, não é? Como nós dissemos no primeiro dia, nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, segundo o escritor, o professor Vitor de Sales. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido, né? Isso resume bem, não é? Então, é preciso que sejamos hábeis no tempo de hoje. Nós precisamos desenvolver habilidades, mas não devemos ser apressados. Quando nós somos apressados, nós colocamos no lixo, né, o que nós temos de mais precioso. Nós desprezamos o que nós temos de mais precioso, que é o tempo presente, o que se passa no presente. Nós não conseguimos registrar, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos degustar, apreciar um bom abraço. Nós não conseguimos ouvir o que um dos nossos está dizendo. Nós não conseguimos perceber a angústia que está no olhar do outro que está próximo de nós. Nós não conseguimos perceber o que ele expressa com o seu comportamento, com o seu jeito, não é? Muitas vezes os consultórios de psiquiatra e de psicólogo são o espaço que uma pessoa encontra para ser ouvido na sua angústia e na sua história. Porque em casa não tem isso. Não há ninguém que não esteja apressado. Não há ninguém com tempo para escutá-lo, para escutá-la. Não é? As pessoas estão com um olhar, não aqui, agora, na sua casa, na sua família, mas estão com um olhar lá na frente, né? Em coisas a fazer e que normalmente estão sempre atrasadas no cronograma. Você deseja ter feito mais e não fez. Então, seu cronograma está atrasado e você, por isso, tem que correr mais na direção do seu foco, não é? E a gente observa isso, não é? Muito claramente, essa pressa impedindo o fluir da vida, impedindo apreciar o que a vida possibilita a cada momento, não é? Se você vai em uma viagem e você vai devagar, você aprecia a paisagem. Se você vai rápido, você não aprecia aquela paisagem. O seu sentido está no que você vai fazer naquele lugar. A sua mente já chegou lá, ou seja, você está aqui dirigindo, viajando, mas a sua mente já chegou lá no que você tem que fazer, no que você tem que resolver. Esse é o grande dilema. E isso nos leva a uma vida robotizada, uma vida mecânica, não é? De um jeito mecânico de viver com uma aceleração, digamos assim, empurrada pela tecnologia, favorecida pela tecnologia, que produz desorientação em nós, não é? Você percebe esse desejo de querer tudo rápido, tudo fast food, que você vê que em vez de exercício físico, muitas pessoas vão logo para a lipoaspiração, vão tirar as gordurinhas de um modo rápido, instantâneo, porque não querem perder tempo com atividade física, ou seja, alcançar aquilo por meio de algo que vem mais lentamente. Então vão lá para a cirurgia plástica, vão lá para o... não desmerecendo a necessidade de alguns procedimentos para a nossa saúde, né? Mas ilustrando essa dificuldade de esperar, né? Nós tomamos o chá de sachê porque ele é mais rápido, né? O chá, de conseguir a erva, o chá natural, ele é muito mais complicado. Então nós tomamos o chá de papel, do saquinho de papel, que está muito distante do chá natural. Mas esse é o nosso estilo de viver. Então, são muitos chás de sachê que nós tomamos na nossa vida pela falta de tempo de viver o verdadeiro, o belo e o bom. De experimentar, de ter contato com uma realidade. E nós vamos usando o café instantâneo, o chá de sachê, e vamos
indo para a cirurgia, porque nós não queremos esperar um emagrecimento mais rápido. Quantas dietas não prometem perda de peso instantânea, e as pessoas gastam fortunas na busca daquelas medicações, na busca de coisas que façam efeito rápido, efeito sem demora, efeito veloz, não é? Quando na verdade nós sabemos que muitas coisas não funcionam assim, não é? O que faz você conseguir um peso ideal e se manter saudável? É uma dieta equilibrada. Todas as dietas que oferecem essa promessa de perda rápida, de coisa assim, mágica, digamos assim, elas não costumam se efetivar. Elas são enganosas, não é? Então, como isso, há muitas coisas, não é? Então, é uma vida marcada hoje pelo descentramento, pela superficialidade e pela inconsistência. Nós não temos tempo de aprofundar, nós não temos tempo de centrar em numa coisa estável, né? E nós vivemos assim, não é? É uma perda da ideia de si, de um sentido de si estável, né? Então, essa vida monitorada pelo relógio, ela nos traz muitos prejuízos, muitas desvantagens, né? Lembrando a imagem da tartaruga. A tartaruga vive 400 anos, né? Parece. Eu não sei exatamente, mas vive muito a tartaruga, vive demais, né? E o que acontece com a tartaruga? Ela anda distâncias enormes, bem devagarinho. Então, talvez com a tartaruga venha uma receita para nós, né? Fazer as coisas sem pressa, mas num ritmo, mais ritmado, tem um ritmo para a vida. Ou seja, a tartaruga ela não tem pressa, mas também não pausa. Ela vai num ritmo. E ter um ritmo para a nossa vida nos faz alcançar grandes alvos, não é? Às vezes aquele que corre desenfreado cansa mais rápido. E o que segue um ritmo, ele consegue atingir o alvo, embora leve mais tempo. Mas consegue sim, né? Então esse é o exemplo que a tartaruga nos traz. Sem pressa, mas um alcance muito longo, não é? Uma capacidade de se manter num ritmo maior, por maior tempo, né? Então, é muito importante essas considerações, né? Essas comparações que nós fazemos, né? Os meios de comunicação, a tecnologia que tanto nos ajudam, ela se torna inimiga da qualidade de vida quando nós nos deixamos escravizar por elas, quando elas passam a governar a nossa vida, né? Quando nós também, e o autor que falei ontem, ele fala, que ele escreve para a nossa sociedade de hoje, ele diz assim, que nós vivemos num meio social que compra a felicidade, tenta comprar a felicidade nas coisas que a mídia diz, que a mídia produz. A mídia diz, isso é você. Então mostra aquela bolsa bonita e você parece ter dentro de você um desejo de comprar como se você só fosse gente com aquela bolsa, né? Então, é para dizer que esse apressamento que a gente vive, ele sofre toda uma influência do meio social, que nos convoca a ter cada vez mais, a possuir, a ser, né? A televisão diz isso é você, e você vai ser aquilo que está sendo convocada hoje. O que é ser uma pessoa elegante hoje? Você vai procurar se configurar com aquilo, e por isso você precisa correr, né? Então, essa constante
criação de necessidades, né? Os meios de comunicação criam uma necessidade, você adquire e daqui a pouco já estão produzindo outra para que você consuma. Só que por isso você não para, né? Então, sintetizando aqui para nós as vantagens do ócio, não é? Que nós vemos falando pontualmente nesses dias, nesses 3 dias, não é? O ócio é como dizia o São Bento, proporciona a estabilidade que é condição para todo o progresso humano e espiritual. É uma condição de estabilidade. Possibilita essa expressão de si, esse autoconhecimento e esse ser singular que cada um de nós desabrochar. Aponta para experiências concretas, completas e com sentido. Promove o equilíbrio psicológico ao harmonizar os recursos físicos e psíquicos. Desculpe, só um minuto. Proporciona essa atitude contemplativa diante da vida, tão necessária à oração, tão necessária ao crescimento espiritual, não é? Promove essa unidade entre mente, emoções e vontade, no único evento, no tempo presente. Mente, emoções e vontade estão unidos. Facilita o desenvolvimento completo da personalidade quando eu desabrocho os dons interiores, as minhas capacidades interiores. Então aí eu estou desenvolvendo a minha personalidade. Proporciona um estado de silêncio interior e de tranquilidade. E traz um profundo sentido a tudo que realizamos, né? Então, se nós realizamos um trabalho exigente, mas nós nos permitimos tempos de ócio, esse tempo de ócio ressignifica o meu trabalho. Ele dá um sentido, um significado ao meu trabalhar. Eu percebo nas pausas o verdadeiro significado daquele trabalho que eu executo. E nessas pausas também eu consigo desenvolver ideias para esse meu trabalho, para esse meu negócio, né? Consigo ter a imaginação, a criatividade desenvolvendo em função desse trabalho. Então, ócio e negócio, como nós vimos falando. Então, quando estou no negócio, eu estou agindo. Quando estou no ócio, eu estou desenvolvendo a minha criatividade, desenvolvendo ideias, insights, e isso beneficia o meu negócio, isso beneficia o meu trabalho, né? Então, é uma prática que conduz ao exercício de escolhas muito valiosas, né? Há opções de vida mais livres e compatíveis com aquilo que é o ser pessoa. Permite não se deixar arrastar pela correnteza que os meios de comunicação conduzem, favorecem, né? Demandam. E proporciona uma experiência personalizada, oposta a essa massificação que é vivida hoje, né? Se uma pessoa compra um carro, eu tenho que comprar um parecido, porque ser gente depende de ter um carro daquele jeito, daquele estilo. Isso é uma vida massificada, é você ser numa massa. O que é a massa? É uma coisa igual, né? Então, uma tendência a essa massificação. O ócio permite que eu desperte para que eu sou uma pessoa singular, eu sou uma pessoa diferenciada, e viver esse meu ser pessoa de modo singular e não massificado. Eu ser um a mais fazendo aquilo que todos fazem, né? Então o ócio harmoniza e aprimora quem o experimenta. Ócio harmoniza e aprimora quem o experimenta, né? E nos permite afastar um pouco dessas inúmeras tentações que muitas vezes não nos acrescentam, não é? Lembrando do livro de Gênesis e de Adão e Eva no paraíso, né? Eles tinham tudo em volta,
mas não conseguiram valorizar aquilo, aquele paraíso, né? Eles achavam que a maçã teria um plus de valor. A maçã iria alcançar algo que não estava ali, né? Comendo a maçã, né? A maçã era algo a mais. Nós somos tentados a isso, a morder esse monte de maçãs que o mundo nos oferece hoje. Pela falta de uma reflexão, pela falta de uma vida mais contemplativa, a gente vai se lançando no desejo de comer essas maçãs, de se apossar desse monte de maçã que nos é oferecido, como se elas fossem nos acrescentar mais. Não conhecemos a nós mesmos e temos apetites confusos, assim como aconteceu com Adão e Eva. Querendo ser mais do que somos, como eles pensavam que a maçã os faria ser como Deus, né? Soberanos, acima do bem e do mal. E muitas vezes pensamos que as coisas que eu posso adquirir, o poder vai me fazer maior, vai me fazer quase deuses, né? Vai me fazer superior, vai me dar aquela plenitude, aquela felicidade que eu tanto desejo. E não está aí, não está nessas inúmeras tentações, não está nessas maçãs que o mundo oferece. Então, meus queridos, nós encaminhando para o nosso final, nós nos propusemos ao longo desses 3 dias mostrar o valor de uma experiência de desaceleração da vida, uma proposta de pausa, tanto num plano material, num plano de ser pessoa, como isso necessário para uma vida espiritual, necessário para um relacionamento mais profundo com Deus. O ócio como potencializador de todas as esferas da vida, a ação e a oração, né? Essa proposta é uma proposta que contrapõe-se aos ilusórios e sedutores discursos dos meios de comunicação que se voltam com muita força para a proposta de uma vida reduzida ao consumo, a girar em torno de um consumir, que é isso que nós acabamos de falar, né? Que não vou repetir. A pausa também permite que os indivíduos sejam autênticos e expressem suas capacidades e os seus potenciais, que realizem valores e que encontrem significados para as suas vidas profissionais, para as suas vidas pessoais e familiares. Pois, para a logoterapia, o sentido é um constante e incessante processo que move cada um de nós. Nós somos movidos por essa busca de sentido e ela é necessária para uma existência saudável, né? Então, nós pretendemos mostrar o engano que é uma vida centrada só nisso, na aquisição de bens materiais, centrada só no trabalho, em detrimento daqueles valores que edificam a vida, né? Esse acreditar que possuir coisas é o caminho de uma realização pessoal muito longe, né? E nós pretendemos mostrar também que o ócio distingue-se claramente das atividades de lazer, do mero passatempo, e que é uma experiência que exige um envolvimento singular, um envolvimento da pessoa e que é valioso e relevante para a vida, né? O ócio é uma experiência que se realiza de modo voluntário e livre, né? Isso é óbvio, né? Você não vai, de repente, ficar estática ali e dizer, preciso do ócio. Você tem que sentir, despertar para essa necessidade dentro de você, né? Isso precisa, a necessidade dessa pausa proposta, com a proposta de ócio, ela precisa crescer dentro de mim essa necessidade, porque se ela não cresce, nossa senhora, vai ser horrível, né? Você não consegue permanecer em você mesmo, e você vai para esses momentos assim, com o seu celular, querendo fazer muitas coisas, né? E é verdade, Serginho, nós
acreditamos sim. Nós vivemos numa sociedade que acredita que o ter é igual à felicidade. Quanto mais posses, quanto mais bens materiais, igual à felicidade, né? E como isso é um engano, né? Quanto os bens materiais nos ajudam, nos auxiliam, nos favorecem, isso é inegável, mas quanto eles não são suficientes para nos trazer a plenitude de vida, para nos fazerem felizes. Isso é fato, isso é verdade, né? Se fosse assim, nos países de nível mais alto, de condições de vida mais alto, que as pessoas têm condições muito superiores, não existiria tanto suicídio, né? Então, países onde há uma riqueza maior por pessoa, eles coincidentemente são os que têm índices mais altos de suicídio, onde há maior qualidade de vida material. Isso não deveria acontecer se os bens materiais garantissem a felicidade, né? Então, nós devemos entender o ócio como fundamental para o equilíbrio físico e psíquico, não é? E deixar essa mania de ocupar o tempo livre com temas amplos, impessoais e sem sentido, né? Ressignificar esse tempo livre, entender essa preciosidade que nos é oferecida, né? Como que abrir as velas a uma nova compreensão da nossa vida, alicerçada nessas atitudes contemplativas, nesse estar plenamente no presente e em contato consigo mesmo. Abrir as velas para aprender a narrar, a andar contra a correnteza, né? E ócio, sim, é igual à qualidade de vida. Isso mesmo, Serginho. Resumiu muito bem as minhas palavras. O ócio traz qualidade de vida, né? E é uma graça divina, realmente, um dom de Deus, que a nossa inteligência se abra para compreender tudo isso, Geilza. Porque nós desejamos o melhor, nós queremos viver bem, nós queremos alcançar a plenitude, mas muitas vezes não conseguimos nos lançar na direção certa para alcançar isso. É também um dom de Deus nos abrir a nossa inteligência para governar a nossa vontade e nos lançarmos na direção certa. Isso aí. Então, com essas palavras, eu encerro essas nossas lives e quero dizer a vocês que espero ter contribuído para essa compreensão, né? Sobretudo os da comunidade Renascer, isso não é um tema novo, mas trabalhado entre nós como parte do nosso carisma, esse alicerce no trabalho, essa boa administração do tempo livre, esse eficaz crescimento na vida contemplativa, nesse entrar em si mesmo, nesse conhecer a si mesmo. E desejo que cada um possa ter garimpado dessas palavras aquilo que possa fazer sentido para si e, a partir desse aprendizado, reorganizar a sua vida no sentido de fazer acontecer o ócio, no sentido de começar hoje e de não postergar indefinidamente aquilo que a gente já sabe que tem que fazer e que muitas vezes a gente não consegue se organizar para. Tá bem? Então, boa noite a todos e muito obrigada por terem estado conosco nesses 3 dias onde nós refletimos sobre esse tema. E quem desejar aprofundar, aqui está o livro Entre a Prece e a Pausa, Sentidos para o Lazer e o Ócio. Aqui nós vamos encontrar detalhadamente as ideias que nós abordamos nessas 3 lives. Um abraço e até mais.